Boa noite a todos. Boa Que noite. Jesus nos abençoe e nos ampare. Você pode colocar o material para a gente na tela, Rui? Elementos básicos da experiência de TCI por meios eletrônicos, como o Rui já anunciou. É sempre difícil, para mim, por exemplo, é sempre difícil abordar certos temas que a gente acha que tem conforto em falar, né? Existe o receio de você esquecer alguma coisa ou se passar. Mas o que é interessante é que todas as vezes que eu faço uma pesquisa para qualquer estudo, né, qualquer apresentação, a gente sempre aprende um pouquinho mais. Então, eu acho que esse é o propósito. Pode passar, Rui. Um pouco do conceito sobre a TCI, né? Apesar da gente já ter apresentado feito algumas apresentações sobre o tema, né? Um conceito comum, né? É a abreviação de TCI, que é transcomunicação instrumental. A gente não tem relatos de quem utilizou essa primeira abreviação, esse primeiro termo, mas TCI significa transcomunicação instrumental. Bom, temos uma transcrição aqui do livro de Hernani Guimarães, falando que TCI, o conceito de TCI, né, o vocábulo transcomunicação é composto por dois termos. Trans, que vem do latim, significando para além de, ou através de, e comunicazione, que significa ato de emitir, transmitir e receber informações. Né? Então, a transcomunicação é algo que transcende, que vem para além de ou através, e é uma maneira da gente se comunicar. E instrumental, como o título da apresentação fala, utilizado por meios eletrônicos. Temos alguns conceitos sobre TCI. Nas minhas pesquisas eu utilizei um pouco das informações que a gente tem nos livros de estudo, né? Mas tem conceitos bem simples, né? Transcomunicação, ela é feita através de meios e equipamentos eletrônicos, né? Como TV, rádio, gravadores, computadores, aparelho celular e outros equipamentos eletrônicos. Tem uma informação interessante que eu separei sobre o conceito de TCI, que a gente encontra na internet. Eles informam que a TCI, ela propõe a comunicação com espíritos a partir de mediadores tecnológicos, como rádios, gravadores, televisores e celulares. Os praticantes buscam contatar entes queridos falecidos, assim como fornecer uma validação técnica aos contatos com os mortos. Pode passar, Rui. Antes de abordar os tipos de TCI, existe alguns relatos sobre o surgimento da TCI, né? Temos alguns, nos nossos estudos a gente encontra datas, eu não procurei abordar para não ficar muito cansativo, são datas, são informações bem técnicas, mas a gente não tem uma informação precisa do surgimento da TCI. No livro de Hernani Guimarães, ele faz alguns relatos sobre o que é transcomunicação, e ele traz algumas informações, até de informações que foram encontradas em cavernas na pré-história. Mas temos o surgimento da transcomunicação em 1936, né, com Atlas Szalay, que foi como é que eu posso dizer, um cientista, um estudioso da TCI. Então, temos alguns tipos de TCI, né, eu procurei ser bem sucinto nas informações. Um deles é a EVP, Electronic Voice Phenomenon, que é o fenômeno de voz eletrônica, né, traduzindo a grosso modo para a nossa língua, que consiste em captar vozes através de equipamentos eletrônicos, como microfones, gravadores, rádios, aparelhos de som, geradores de frequência. Essas vozes, elas são captadas muitas vezes com alguma certa, como é que eu posso dizer,
facilidade de escuta, né? Outras com nível de dificuldade um pouco maior. Esses pesquisadores utilizaram no início equipamentos bem simples, né? Gravadores e microfones, né? Algumas vozes surgiram, como é que eu posso dizer, sem a mínima pretensão, né? Um cientista foi gravar o canto dos pássaros e captou uma voz estranha, né? Daí surgiu todo o interesse para ele realizar essa pesquisa, né? A gente pode, utilizamos algumas informações, né, alguns conceitos para poder descartar algumas possibilidades de interferência, porque como são vozes captadas muitas vezes, hoje a gente utiliza rádios de frequência ou ondas de rádio, então existe a possibilidade de captar sinais de rádio, AM, FM, daqui, externa. Então, o interessante é que nessas captações, as frases, né, frases poliglotas, frases de idiomas diferentes, elas são utilizadas para descartar a interferência, né, de rádios de outros países. Então, vamos dizer que você está utilizando uma rádio americana e você capta uma voz, né, faz uma captação de uma voz alemã. Então, uma das maneiras que se utiliza na EVP para descartar que seja alguma interferência causada pelas rádios próximas ou alguma interferência que tenha ocorrido, né, no momento, vamos dizer assim, que tenha sido humana, né, já que a intenção da TCI é a transcomunicação. Pode passar, Ui. Bom, no caso da EVP, os pesquisadores, eles classificaram as vozes que foram captadas em 3 grupos distintos, né? No grupo A, são as vozes que são mais claras, né? Bem audíveis, inteligíveis a qualquer pessoa que faz a escuta da captação, que muitas vezes antigamente eram feitas em fitas magnéticas, né? O gravador, o microfone, deixava lá a fita rodando e depois disso se parava para ouvir as gravações, né? E aí fazia todo o trabalho de interpretar, de isolar, né? Aquela voz, de ouvir repetidas vezes. Então, eles classificaram isso porque eram fitas magnéticas, né? Então, os equipamentos, eles tinham uma certa facilidade, como era o microfone, de absorver ruídos externos, né? No caso dos cantos dos pássaros que eu relatei anteriormente. Então, nós temos o grupo A, que são as vozes mais claras, é muito fácil, qualquer pessoa que faz a escuta da captação consegue, né, ter o entendimento. No grupo B, nós temos as vozes mais rápidas e mais baixas, né, porém perfeitamente audíveis a ouvidos pouco treinados, né, independente de você ter uma experiência com escuta de TCI. Ainda no grupo B, por mais que as captações sejam um pouco mais rápidas, né, e mais baixas, às vezes alguns sussurros, a pessoa consegue entender. E no grupo C, nós temos as vozes mais difíceis de ouvir, né? Nesse caso aí já é necessário ouvidos bem treinados, né, com a acuidade mais excepcional, né? Aí a gente pode incluir aí os pesquisadores que já estão acostumados, né? Pessoas com facilidade como músicos, né, que têm um ouvido mais apurado, né, para certas frequências, porque são vozes, muitas vezes são ruídos, né, que você precisa de uma percepção mais elevada para isso. Lembrando que muitas vezes essas captações, depois de feitas, elas eram ouvidas, não é? Elas eram trabalhadas, muitas vezes em laboratórios, né? Então, era necessário que existisse um ambiente isento de ruído, de barulho, já que se trata de uma escuta, né? No caso da EVP. Então, era importante que você tivesse um ambiente preparado, um ambiente isolado, para que os ruídos externos não interferissem. Hoje em dia, nós temos
né, o auxílio de fones de ouvido, de salas acústicas, né, para o grupo de pesquisa que ainda trabalha com EVP. Se trata de um método, não é, como eu falei anteriormente, bastante antigo, foi um dos difusores da TCI, foi o trabalho com EVP, com as captações de vozes. Então, se existe todo esse preparo, esse trabalho, para que se possa conseguir, né, fazer essa separação, essa classificação e o entendimento dessas captações. Pode passar, Rui. E temos, além da EVP, as transimagens, né, que são o mais comum hoje em dia, né, o que as pessoas costumam mais identificar. As transimagens são captações de imagens através, né, sendo um pouquinho redundante, de equipamentos eletrônicos, como câmeras fotográficas ou câmeras de vídeo, televisores. Hoje em dia se utiliza o aparelho celular, né, o aparelho celular hoje tem recursos fenomenais para isso, mas também temos computadores, né, porque com o avanço tecnológico desses equipamentos, então hoje se tem programas que fazem esse suporte, que geram essas imagens, né. Então, as transimagens, elas costumam ser obtidas de diversas formas, né, por exemplo, em fotografias comuns, como relatei anteriormente, né. Algumas pessoas, às vezes, relatam que em fotografias, por exemplo, fui tirar foto no aniversário do meu filho e surgiu uma sombra, tem um rosto, né, existe a possibilidade de ser uma transimagem, né, que é importante falar, né, já que estou abordando essa questão, por conta das fotografias comuns, muitas vezes a transimagem, né, como todo o trabalho de TCI, ele, como eu falei com a questão da EVP, existe a necessidade de você, é um trabalho sério, então existe a necessidade de você ter um ambiente preparado para isso, né, com equipamentos necessários, mas como o telefone toca de lá para cá, então, geralmente, acontece dessas transimagens ocorrerem aleatoriamente, né? Fui tirar a fotografia do aniversário de meu filho e surgiu um rosto ou uma sombra, né? Não significa que seja uma transimagem, né? É importante a gente ressaltar isso. E aí é onde vem o trabalho do pesquisador, que é importante você estudar essa imagem, avaliar essa imagem. Pode ser um reflexo de luz, pode ser uma imagem refletida, né, de repente você tirou a fotografia, existia um espelho e ela refletiu, né, e como fotografia é propagada pela luz, ela acabou sendo capturada. Ou é uma sombra, que é onde eu quero entrar, com uma questão, fazendo um adendo aí, sobre o fenômeno de pareidolia. Eu separei um conceito aqui de pareidolia, né, busquei na internet, uma coisa bem sucinta também, é um fenômeno psicológico, comum em todos os seres humanos, conhecido por fazer as pessoas reconhecerem imagem de rostos humanos ou animais em objetos, sombras, formação de luzes, em qualquer outro estímulo visual aleatório. Mesmo sendo mais comum a pareidolia de imagem, esse fenômeno também engloba os sons, fazendo com que uma sequência de ruídos seja interpretada com frases, com palavras ou frases de algum significado para o ouvinte, né? Então, eu abri esse adendo porque muitas pessoas, quando a gente faz essa pesquisa sobre TCI, né, por exemplo, na internet, a gente encontra muitas pessoas fazendo, né, esse estudo de maneira aleatória ou pesquisando como se faz. Existem muitos fóruns em que as pessoas conversam, como faz isso, como faz aquilo, como é que eu posso? Eu tirei uma fotografia, encontrei um rosto, será que alguma pessoa é um parente? Nem sempre é. Então, o fenômeno de pareidolia é importante ressaltar aqui, para que a gente não ache que tudo que ocorra numa captação é uma transimagem, né? Quando menores, a gente ficava procurando rostos em nuvens, né? É um fenômeno de pareidolia. Quando a gente pega o disco, né? Antigamente existia um vinil, você pega o vinil e roda ao contrário, né? E aí, aquela formação, aquelas músicas rodando ao contrário, geram sons que muitas vezes as pessoas interpretavam como sinais, como palavras, como mensagens, tá?
É possível que exista, que alguém tenha criado isso? Sim, é possível, né? Mas a gente não pode atribuir isso a uma EVP, no caso do som, ou uma transimagem. É preciso ter estudo. É preciso que se haja que se tenha um preparo, que seja uma pessoa preparada, e que haja um certo cuidado. Então, vai ser isolado esse som, vai saber como ocorre, como foi captado. Então, é importante a gente separar do que pode ser uma pareidolia e do que é uma TCI, né? Uma EVP ou uma transimagem captada. Pode passar. Aqui eu peguei uma descrição do nosso Raimundo, isso está no nosso grupo de transcomunicação instrumental, e eu fiz questão de colocar porque é uma maneira muito clara da gente entender o que é TCI, no caso das transimagens. São imagens capturadas através de câmeras fotográficas ou de vídeo, que apresentam figuras ou formas que não seriam possíveis de se explicar apenas pela presença de objetos físicos no ambiente. Essas imagens são interpretadas como sendo registro de manifestações espirituais. Tá? Mas isso é uma informação, uma descrição dita pelo nosso Raimundo, partindo de uma pessoa, de um pesquisador, partindo de uma pessoa que estuda TCI, né? Então, para esse conceito surgir, para que ele dê essa explicação, a possível imagem já foi estudada. Então, é uma descrição de uma pessoa, né, fundamentada, estudada e acostumada a lidar com TCI. Pode passar. Eu separei alguns destaques, como eu falei anteriormente, na TCI, ela surge há muito tempo atrás, né, existem relatos desde 1936, mas algumas pessoas atribuem o surgimento da TCI a Friedrich Jürgenson, né, como o precursor, o pioneiro. Na verdade, a maioria dos estudos, né, das pesquisas que eu fiz, traz Jürgenson como um dos pioneiros, né. Esse foi o pesquisador que eu falei anteriormente sobre a captação. Ele nasceu na Ucrânia, né, se tornou sueco, era um estudioso de canto, dedicou-se à pintura e cinematografia. Então, veja que ele não era um pesquisador do TCI. Então, num dia, ele captando o Campo dos Pássaros com seu gravador, ele conseguiu fazer uma captação, né, de uma voz que não deveria estar ali, né, naturalmente, né. Então, ele, através dessa captação, surge o interesse dele na pesquisa de EVP. Então, foi a pessoa que eu relatei anteriormente, foi o pesquisador que eu comentei, que com um microfone e um radiogravador, ele inicia, né, as suas pesquisas com gravações em fita magnética, né, as gravações são impressas diretamente nas fitas, sem nenhuma intermediação acústica, não tem nenhum tipo de preparo para fazer a captação, era um gravador, né, as fitas magnéticas e um microfone, para que fosse mais fácil fazer a captação. Então, Jürgenson, ele é considerado o pioneiro da TCI, né, se atribui a ele o surgimento da TCI com a EVP, né, com a captação de vozes. Ele faz isso tudo na sua casa, né, a priori de uma maneira bem simplória, né, na medida do que ele vai evoluindo em suas pesquisas, com as captações que ele vai conseguindo, ele consegue captações surpreendentes, ele transforma isso esse ambiente que ele trabalha, num ambiente de pesquisa e de estudo, né, e se debruça sobre isso. E, em 1967, ele escreve um livro, né, Telefone para o Além, onde ele narra as suas experiências, né, a maneira como ele começou, como surgiu o interesse, as captações que foram feitas, as pessoas que se comunicaram com ele, né, então tem relatos de pessoas próximas, tem relatos de pessoas que ele não conhecia, mas que deram suporte à sua pesquisa. Pode passar, Rui. Além de Jürgenson, nós temos outro pesquisador, outro cientista, podemos dizer assim, que muito influenciou na TCI, né, na EVP, Konstantin Raudive. Raudive foi um psicólogo e um filósofo,
nascido na Letônia, escreveu inúmeros livros, é conhecido internacionalmente no meio literário, escreveu o livro Inaudível Torna-se Audível, né, com todas as suas experiências, as pesquisas que ele realizou, são 72 mil frases, né, foi uma das obras que mais contribuiu para a divulgação mundial da TCI, né, muitos pesquisadores de transcomunicação instrumental têm Haldível como base, deve ter Haldível como base, né? Eu acredito que não seja possível você estudar TCI, os fenômenos de EVP, que são as captações das vozes, sem que você tenha como base, né, as experiências de Hugginson e a de Haldível para auxiliar nos estudos, né? Então, Haldível, ele lançou podemos dizer que Haldível lançou a TCI para o mundo, né? E o interessante é que existiu existiu uma possibilidade de que Hugginson e Haldível se encontrassem, isso aconteceu em 65, eles se juntaram para fazer as captações, né, e Haldível, através da leitura do livro de Hugginson, se interessa, e assim, eles formam, né, uma certa parceria, fazem investigações próprias, né, de acordo com as pesquisas. Então, são duas pessoas que eu fiz questão de destacar, que são de extrema importância para a transcomunicação, principalmente no fenômeno de EVP, que era importante. Pode passar, Rui. Temos um outro pesquisador muito importante, já um pouquinho mais à frente, né? Apesar dele ter nascido em 1927, Marcelo Batti. Marcelo Batti foi um pesquisador que nasceu na Itália. Ele, como tudo na sua época, né? Interessante que as captações naquela época eram tão incríveis de acontecer, né? Diga aí, Rui, Raimundo, eram tão incríveis de acontecer com equipamentos tão, vamos dizer assim, para a nossa tecnologia de hoje, tão simplórios. Batti conseguia fazer captações através de um rádio de válvulas, né? Hoje em dia é difícil achar um rádio de válvula. Acho que tem gente que não conhece como é que funciona um rádio de válvula, né? É um equipamento que possui algumas válvulas dentro, que essas válvulas que fazem esse fenômeno. O Rui depois pode explicar melhor como é que funciona o rádio de válvula. Então, Marcelo Batti foi um pesquisador muito importante para a TCI, para o fenômeno de EVP, principalmente, né? Esses três pesquisadores, eles trabalharam com captação de vozes, né? Com fenômeno de captação de vozes, e Batti traz uma importância muito grande para a TCI com as suas pesquisas, né? Ele transforma o seu laboratório num centro de pesquisa psicofônico, vamos dizer assim. Então, o interessante é que Batti conseguia dialogar com as vozes em tempo real, né? Coloquei esses três tópicos, a gente vai falar de Batti mais à frente um pouquinho, mas o que eu achei muito interessante foi trazer da onde ele veio, da Itália, né? Como ele trabalhava, era um rádio de válvula, depois a gente vai ver as imagens sobre ele, e e não eram mais suas pesquisas, eram suas captações, ele trabalhava com EVP, né? Ele conseguia dialogar com vozes em tempo real. Pode passar, Will. Temos também um outro pesquisador, que se tornou pesquisador depois, né? Mais um nome de muita importância para a TCI, para a transcomunicação instrumental. Schreiber já se destacou um pouco mais para a transimagem, ele começa a fazer captações de vozes, né? Ele era técnico em proteção contra o fogo, que se aposenta por necessidades, né, de saúde, e era um pesquisador, ele era alemão, né? E, por um acaso, ele se debruça sobre a pesquisa, né, dos fenômenos paranormais, como ele chama na época, e se torna um pesquisador de TCI. Interessante que ele tinha um porão onde ele utilizava para outros fins, e ele instala, depois
chamado, vamos dizer assim, ele instala geradores de sinais de frequência. Olha o preparo do cara para ele iniciar a pesquisa, algo que ele, acho que surpreendeu, né? Schreiber foi surpreendido por esse acontecimento. Então, ele instala geradores de sinais de radiofrequência, gravadores eletrônicos, filmadoras de videocassete, aparelhos de TV e transforma o porão dele num laboratório. Foi o que eu falei no início da nossa apresentação sobre o preparo de todos esses pesquisadores, o ambiente em que é utilizado para a pesquisa, né? Ninguém faz TCI no meio da rua, no shopping, vou captar aqui, vou tirar uma foto no escuro para saber se sai alguma coisa. Não é assim que funciona. Então, ele prepara todo um laboratório para fazer as pesquisas, né? E aí, Schreiber tem uma diferença para os outros pesquisadores mencionados anteriormente. Schreiber trabalha tanto com os fenômenos, né, com o método de EVP, quanto o método de transimagem. Pode passar, Rui. Bom, eu separei aqui, como eu falei, né, vamos falar um pouquinho sobre BAT, porque foi uma pessoa que se destacou, como eu falei, mas as captações de BAT, elas geraram um alvoroço, né, no meio dos pesquisadores, no meio da TCI, de como ele fazia essas pesquisas. Aí a gente tem duas imagens do ambiente que ele utilizava para fazer as pesquisas, o radinho de válvula dele aí, né? Percebe que é um rádio bem antigo. Na segunda foto à direita, a gente tem outros equipamentos, né? E era um trabalho sério que ele realizava com a captação de vozes, né? O fenômeno de EVP. Pode passar. Como eu falei, surgiu para ele, em 1927, um convite de alguns amigos para manter contatos paranormais. A gente não entende como foi que surgiu esse convite, o que aconteceu, se esses amigos já faziam pesquisas paranormais, obtiveram algum resultado e chamaram ele, mas esse relato existe que em 1927, a convite de alguns amigos, ele começou a manter contatos paranormais, né? Ele realizava as pesquisas dele, como visto na foto, em seu centro psicofônico em Grosseto, na Itália, e obteve resultados surpreendentes, né? Com o radinho de válvula, ele fazia as suas captações. O interessante é que, para falar de BAT, a gente precisa abordar um tema, né, que para nós espíritas é comum, que é a mediunidade. É interessante é que, para BAT, as coisas aconteciam muito naturalmente, né? Ele, pelo fato de ele usar um equipamento bem antigo e obter captações fantásticas, claras, eram audíveis, tudo leva a crer que ele era médium, né? Era importante, é importante a gente ressaltar isso, porque muitas captações eram feitas, como é que eu posso dizer? Ele tinha um momento em que ele começou, ele teve um momento que ele começou a fazer, vamos dizer assim, um correio espiritual. Então, as vozes eram claras, existiam as pessoas que ficavam sentadas para ouvir, né, as captações que ele conseguia. Tem um fato interessante que me impacta bastante, é que durante uma investigação dele, que para mim já não era mais investigação, né, o termo utilizado nas nossas pesquisas, eu acho que acontecia para BAT de uma maneira muito natural. O rádio dele tem as válvulas retiradas, né, retiram as válvulas, né, e, vamos dizer assim, teoricamente o rádio teria que parar de funcionar, né, mas o rádio continuou funcionando. Mesmo sem as válvulas, ele consegue continuar emitindo vozes, as vozes saem através do equipamento, né? Aí a gente já pode atribuir, possivelmente, a um fenômeno de voz direta, né? Porque não tem o equipamento necessário para a captação, ele não tinha como captar e reproduzir, né? O rádio era para estar parado, e mesmo assim as vozes continuam saindo, né? Pode passar, Rui. Aí foi o que eu falei, né? Pelo fato de utilizar um equipamento muito antigo, BAT, tinha que ser médium. Pode passar.
Eu não sei se no material que apresentar, se dá para a gente reproduzir esse vídeo. Você consegue, Rui, através do link que eu enviei? É um vídeo em que Bach está fazendo, né, essa captação. De Bacci est d'obtenir des voix directes grâce à l'utilisation d'une radio à diode antique. Entouré de son équipe composée de chercheurs et de médiums, Marcello fait la démonstration de ces voix directes dans son centre de recherche implanté dans la petite ville de Seto, en Italie. Non è proprio convinto di quello che ha sentito. La strage è una delle due. L'animo umano è grande e nobile. Piace spingersi a guardare l'aldilà. Figli nei tuoi scritti, i tuoi sentimenti. Soprattutto secondo la tua condizione. Potrai essere soddisfatto di quanto ti accadrà. È profondo. Significa, io esisto, mi ricordo, posso agire a piacimento. Questo è straordinario. C'è la televisione francese, le vedi? Dans quoi mais vous le croyez peut-être si vous l'entendiez de la bouche de mon papa. C'est assez? Sì. en français. Ah, c'est assez? Sì. Est-ce que mes parents sont vivants? Mais leur image et leur voix le sont. Est-ce que mes parents sont vivants? Maintenant, lorsque vous parlez de mes parents, est-ce que vous exprimez clairement? Comment pourrait-il me dire ce que je veux savoir? Vous pouvez voir vos parents, vous pouvez les entendre. Ils peuvent vous dire ce que vous voulez savoir. Interessante, né? Não sei se deu para entender, porque estava em italiano, né? Eu não falo italiano, mas as vozes um pouco mais abafadas eram as captações. Muitas vezes ele fazia perguntas e as vozes respondiam. A gente percebeu que existem pessoas dentro do laboratório dele, então ele realizava tipo um correio espiritual, né? Então Bach já fazia o correio espiritual naquela época, né? Algumas pessoas reconheciam a voz de seus parentes, né? Bem simplório, os equipamentos bem simplórios também. A gente percebe que além do rádio de válvula, existem outros rádios, né, que devem fazer esse suporte, os microfones, mas o que é interessante é a qualidade da captação das vozes, né? Anteriormente eu falei sobre a classificação das vozes de EVP, e as vozes que Bach captava, ele deveria ter feito algumas captações com mais interferência, né, algumas que não tenham sido tão audíveis, mas o que é interessante é que boa parte das captações dele aconteciam dessa forma, né? Era uma conversa. Ele muitas vezes fazia perguntas e ele obtinha esse retorno de maneira muito clara. Mesmo sendo italiana, dá para a gente perceber algumas palavras, né? Como se ele perguntasse se alguém tinha reconhecido um parente ou algo do gênero. Então, os estudos de Bach fazem essa ressalva que eu não posso dizer que é impossível, né? Mas é praticamente impossível que Bach não fosse médium diante desses fenômenos, principalmente com essa experiência do rádio sem válvula, né? Então, Marcelo Bach é uma pessoa, eu coloquei como destaque porque é importante o trabalho dele para a TCI, para o fenômeno de EVP, né? Para as pessoas que começaram a aprender TCI, não tem como utilizar Bach como referência. Pode passar. E nós temos Schreiber. Schreiber, ele foi o criador do método Schreiber, que é utilizado, essa foto da direita é a foto dele, né? Essa foto da esquerda é o método que ele desenvolveu, tá? Vou explicar isso mais à frente. Pode passar, Rui.
bom, bem sintético, eu tenho algumas colinhas para falar de Schreiber, que a vida dele foi um pouco mais movimentada, né? A gente consegue encontrar mais relatos sobre ele. Schreiber, ele era um técnico, né, contra o fogo, que teve que se aposentar por necessidades de saúde, e aí um belo dia ele estava em casa assistindo um programa sobre vozes paranormais, e aquilo interessou ele ficou surpreso com aquilo. Era um programa que estava acontecendo, se eu não me engano, num rádio, estava passando, né, e ele ficou impactado com aquilo e resolveu pesquisar. Espera aí que eu tenho uma colinha aqui sobre ele. Incredible Stories. Era um show, na verdade, sobre histórias incríveis, que passava num rádio na época sobre o fenômeno de voz eletrônica, né? O Schreiber, ele já existiam precursores antes dele, né? Então, já existia o tema sobre TCI, sobre EVP, e ele assistindo isso, né, escutando isso num rádio, se interessa, né? E aí, numa noite, numa reunião no porão de casa com alguns amigos, ele comenta sobre o que ele tinha ouvido e resolve fazer seu primeiro experimento, né? Ele aí pega um gravador, uma fita cassete, uma fita virgem, né? Como todos os outros pesquisadores, é através de um gravador, com a fita na cassete, um microfone, e ele aleatoriamente evoca um amigo. Ele chama Peter, né, que é um amigo de todas aquelas pessoas que estavam presentes ali, né, já que era uma reunião de amigos, que havia falecido recentemente. E Peter responde: olá, amigos. Então aquilo deixou Schreiber impactado. Pronto, foi a última festa que ele realizou nesse porão, né? Logo em seguida a essa captação, a esse retorno que ele teve, né? Com um teste que ele foi fazer de maneira bem aleatória, né? Acredito que ele não esperava obter resultado, ele foi motivado pelo que ele tinha ouvido e resolveu fazer um teste. Ele entendia um pouco de eletrônica, entendeu? E aí ele resolve fazer isso. Então, depois dessa captação, ele transforma o porão dele num laboratório. Ele resolve transformar o porão dele num laboratório e instala uma série de equipamentos nesse laboratório, para que ele tivesse o suporte de todo equipamento necessário. Como eu falei, ele tinha algum conhecimento eletrônico, né? Então, ele instala equipamentos de radiofrequência, ele instala televisores, gravadores, uma série de equipamentos que fazem tanto o suporte da EVP e da transimagem. Mas vamos lá. Após captar algumas imagens, ele começa com os fenômenos de EVP, né, faz algumas captações, algumas bastante interessantes, algumas captações bem audíveis, mas após algumas captações de áudio, ele passou a receber instruções desses espíritos para realizar captações de imagens e através da televisão, né? E aí ele passa a receber essas instruções, os espíritos passam a dizer como ele deve realizar essas captações, né? Imagine como essas instruções não chegavam, porque ele utilizava o fenômeno de captação de vozes, então deveria existir uma conversação, né? A gente não sabe se em tempo real, possível, como era em fita magnética, ele fazia a pergunta e ouvia a fita e as instruções estavam lá, né? Então os espíritos instruem ele a avançar, vamos dizer assim, na sua pesquisa. Um dos espíritos que auxilia ele nesse processo é a própria filha já falecida, né? Schreiber teve algumas perdas na vida, que foi um dos motivos que inclinou ele para isso, né? Motivado, ele ouviu primeiro a questão do programa, mas ele teve algumas perdas, como a filha, a esposa. Então, isso impulsiona ele a se dedicar sobre esses fenômenos ditos por ele na época como paranormais. Então, um dos espíritos que fazem esse auxílio, que instrui ele a utilizar a captação das imagens pela televisão, é a própria filha. Como é que funciona? Ele colocou uma televisão. Rui, você consegue voltar para aquela imagem para a gente ver o método Schreiber ilustrado?
Pronto. Ele coloca um televisor, uma câmera de vídeo na frente do televisor, né? Ela é conectada, a gente pode ver o cabo conectado na TV e na câmera, e um rádio, um vídeo gravador, né? Um aparelho de gravação de vídeo conectado à câmera, né? Hoje a gente já tem esse recurso da própria câmera de vídeo fazer essa gravação. Mas o método Schreiber, o método inicial é esse aí, uma televisão conectada a uma câmera de vídeo, posicionada, a câmera de vídeo ela fica posicionada diretamente para a televisão, e um gravador gravando as imagens. Então, ele posiciona essa imagem não posso dizer num canal, mas aquele chuvisco que a gente enxergava nas televisões antigamente de tubo, a TV digital não tem mais isso, né? Mas as televisões de tubo antigamente, quando ela fugia do sinal, ela entrava num ruído, né? Fazia aquele chiado. Então, essa câmera ficava gravando aquela imagem e reproduzindo. Então, isso gerava tipo um looping. Ela reproduzia, gravava imagem, reproduzia, gravava imagem e reproduzia. Então, muitas vezes ela gravava, né, o que já estava ali, o reflexo. Existia todo um cuidado. Tem uma imagem de um laboratório de TCI preparado por método Schreiber, com proteção de luz, com uma série de coisas para não gerar reflexo. Mas o que é interessante é que ele foi instruído para isso. Então, através desse ruído, né, que é utilizado na EVP, né, muita gente chama de ruído branco, que é aquele sinal que a gente ouve também no aparelho de som, quando ele sai da sintonia, né? Então, através dessa imagem, sem imagem, dessa tela sem imagem, que ele faz as captações. Pode passar, Rui. Então, ele atribui esse método, ele chama esse método de Vidicon, né? Acredito que seja pouco usado no meio da TCI, entre os pesquisadores, as pessoas costumam utilizar o nome, o método Schreiber, né? Que foi ele que desenvolveu. Não existe outro relato sobre nada parecido, né? Como ele foi instruído para poder fazer, então, o método foi inventado por ele, e a partir daí que se dá a captação feita dessa forma. Para ser mais claro, a gente vai tentar ver o vídeo. Ver se você consegue, Rui. Aí ele está fazendo um ajuste da câmera para a televisão, aí o TV sem imagem, né? Posicionado em nenhum canal. Então, ela está gravando aí, vamos dizer assim, o vácuo, o nada. E é através desse substrato que o televisor produz que ele faz a captação. Em torno, a gente pode perceber os equipamentos que ele utiliza, que ele fazia captação de voz também, o papel laminado para poder gerar o substrato de luz. Aí é uma imantação que ele está fazendo, né? Ele está fazendo o processo de eletromagnetismo, vamos dizer, está dando um passe na câmera, a gente pode ficar mais fácil para a gente entender, mas é um processo de magnetismo. E aí as imagens sendo geradas. Fantástico. Então, Schreiber, assim como o Bate, acaba se tornando um destaque, né? Eu não gosto de utilizar esses termos fabulosos, fantásticos, para a gente lidar, principalmente quando a gente faz estudos espíritas, porque é uma das coisas que a gente precisa trabalhar, essa questão de ego, né? Eles foram essenciais, eles foram precursores na sua época, para que hoje a gente pudesse enxergar a TCI, para que hoje a gente tivesse, né, o estudo como a gente tem hoje. Hoje a gente tem uma facilidade muito grande de equipamento, né? O que a gente tem de equipamento, né, à disposição, a gente não tem de captação, talvez nem de fluido disponível,
para que imagens tão fantásticas como essa que Schreiber conseguiu, né, na sua trajetória, como as vozes que Bate conseguia captar nos seus experimentos e nas suas reuniões, né, de correio, porque ele iniciou um correio espiritual. Pode passar, Rui. Está finalizando já. Bom, e aí, trazendo um pouco mais para a nossa época, eu quis trazer um outro grupo de pesquisa em transcomunicação instrumental, né, para a gente ter um pouquinho mais da noção da realidade, apesar de basta que a gente coloque, né, a palavra transcomunicação instrumental hoje no buscador na internet, você vai encontrar vários grupos de pesquisa, vários conceitos, referências distintas, mas sempre, né, com esses mesmos nomes. Nós temos aqui o grupo Seattle, né, é um grupo também que é uma referência no que se trata de transcomunicação, principalmente de método Schreiber, que eu acho que é uma das especialidades do grupo. É um grupo de Seattle, nos Estados Unidos, foi fundado em 2012 pelas pesquisadoras Simone Santos e Adriana Alonso, né, com o objetivo de fazer uma ponte entre as dimensões e provar que a morte é uma ilusão, né. Ela quis fazer o que nós, como espíritas, né, acreditamos como como é que eu posso dizer, uma condição sine qua non para o espiritismo, né, a questão como é que eu posso dizer, do plano espiritual, da conexão, da comunicação entre os espíritos. Mas uma coisa me levou a pensar hoje, que ela não fala apenas do mundo espiritual, ela não fala na conexão com os mortos, como outros pesquisadores de TCI falam. Eu achei interessante que ela traz nesse trechinho aí, no que ela informa, talvez numa entrevista, como qual foi o objetivo, que é fazer uma ponte entre as dimensões, não é apenas entre o mundo espiritual, é entre as dimensões. E para a gente que faz esse tipo de estudo, a gente sabe que existem várias dimensões, né? Então, ela não se focou, né, na comunicação com os mortos, na comunicação com o mundo espiritual. Eu achei muito interessante esse trecho sobre essa ponte entre as dimensões. Pode passar, Rui. Então, um pouquinho sobre o Grupo Seattle. É um grupo de pesquisas em transcomunicação instrumental, situado na região de Seattle, nos Estados Unidos, né? É um grupo que não tem nenhum vínculo com nenhum grupo de pesquisa de TCI no Brasil, né? Pelo menos até o momento que foi feita a pesquisa sobre o Seattle, eles não têm nenhum vínculo, não têm nenhum tipo de parceria com nenhum grupo de pesquisa aqui no Brasil, e costuma realizar pesquisas utilizando o sistema de EVP, que é o sistema de captação de vozes, né? O Electronic Voice Phenomenon, e o método Schreiber, como a gente viu na foto, né, com a Simone. Pode passar. Esse é uma foto, na verdade era um vídeo, né, mas ele vai ficar um pouquinho longo. Eu quis botar apenas a foto para ilustrar. Como a gente já viu o laboratório de Schreiber, a dinâmica é a mesma. A gente percebe, claro, que com um avanço tecnológico um pouco maior, a gente tem uma televisão de plasma, possivelmente, né? As televisões de LED naquela época ainda não existiam. A câmera filmadora na frente, já com gravador, né? As câmeras filmadoras já fazem esse processo de gravação, né? As lâmpadas ultravioleta posicionadas na frente da televisão para poder gerar substrato, o papel alumínio atrás da televisão para também gerar substrato de luz. Então, no caso da TV de plasma ou de LCD, procura-se também uma maneira em que se tenha uma imagem neutra, e aí se posiciona a câmera para que faça esse loop. Não existe nenhuma imagem importante para que não haja falha, que não haja falso positivo, podemos dizer assim, né? E nenhuma imagem seja transmitida na tela do televisor, né? Nem transmitido pela TV, nem como reflexo, porque esses televisores, as telas costumam gerar reflexo, né?
Então, diferente de Schreiber, ele se posiciona muitas vezes atrás da câmera, fazendo, né, a imposição das mãos, gerando passe magnético, mas o televisor de tubo, né, muitas vezes as telas de antigamente elas não geravam tanto reflexo com os televisores de plasma de hoje. Então, na maioria das vezes, se você faz esse preparo, liga a câmera e inicia o trabalho. E depois vai existir as avaliações das gravações, para estudar o que foi captado, o que não foi captado, né? Algumas vezes surge o fenômeno na própria tela, mas isso não é uma situação comum, né? São fatos extraordinários que costumam acontecer. Pode passar. E temos um outro grupo também, que é o nosso grupo de TCI John Eric. Ele foi fundado em 2014 pelo nosso Raimundo Fortes, né? Também com o intuito de pesquisar e estudar a transcomunicação instrumental, né? E os seus fenômenos. O grupo passou por algumas formações. Pode passar, Rui. Essa é a imagem da logomarca, né? Do nosso grupo. E aqui nós temos alguns métodos que são utilizados no grupo atualmente, além dos métodos de EVP, que são utilizados da captação das vozes, né, claro que com outros equipamentos, né, equipamentos mais atuais, e o método Schreiber, que utilizamos. Existe um programa de computador que ele gera figuras aleatórias, por isso que eu falei no início da nossa apresentação sobre a introdução do computador, do notebook, né, por conta do avanço tecnológico. Hoje nós temos a tecnologia a nosso favor, a favor da TCI. Então, existe um programa de computador que ele gera figuras, imagens aleatórias, utilizando polígonos. Os polígonos vão sendo montados aleatoriamente, e aí existe no programa, tipo um face detector. Quando ele identifica que a possível imagem de um rosto está formada, ele finaliza. E aí existe o trabalho do pesquisador em identificar, em tratar as imagens, tirar as impurezas, né? Temos o cristal, as fotografias realizadas em cristal, né, um cristal com múltiplas faces, para que se gere substrato, e aí as fotografias são realizadas na face do cristal, né, e aí com as captações também. Importante falar que nem sempre, raras são as vezes em que é feita a captação e a imagem surge, pá, bate pronto, né? É preciso ter essa questão do estudo, da visão aprimorada, né, que é o que é falado num dos livros de Jürgenson, que é o que é falado nos livros de Haldive, quando se faz a classificação das vozes. Então, para que a gente tenha uma certa percepção melhorada, aí leva-se de estudo, por isso que eu falo que muitas vezes não dá para você olhar para uma fotografia e você sugerir que é uma transimagem. Então, existe essa preparação, e temos um outro método, que é a distorção luminosa em superfície aquosa, que é nada mais do que uma situação semelhante de uma superfície de água, né, em que ela vai gerando, pelo movimento da água, ela vai gerando substratos e se fotografa com a interferência da luz, e se faz as possíveis captações, né? Lembrando que essas captações, elas precisam ser avaliadas, assim como acontece com as vozes, para que se identifique se existe ou não uma transimagem. Pode passar, Luiz. Aqui eu coloquei algumas referências, né, sobre os métodos que são utilizados. Nós já vimos da EVP, já vimos do Schreiber, e nós temos aqui o que é utilizado pelo grupo de TCI John Eric. Essa primeira imagem aí que eu coloquei como parede loop, que é como se chama os programas, devem existir programas similares com outros nomes, mas essa é da geração de polígonos, né, e aí se trata, né, essa imagem já é uma imagem finalizada. Essa segunda imagem foi um reflexo em superfície aquosa também, foi captada, retirada as impurezas, todas são imagens finais, tá? Geralmente elas vêm com algumas impurezas, a luz estoura um pouquinho e a gente utiliza alguns filtros para tratar, sem que se interfira na captação original. E a terceira imagem foi a imagem captada na face de um cristal, em um dos momentos de pesquisa. Pode passar.
Eu coloquei alguns pontos para poder falar sobre o grupo de pesquisa John Eric, que é o nosso grupo de pesquisa, né? Diferente dos outros grupos, né, e dos pesquisadores que foram apresentados, o grupo de TCI John Eric é composto por membros espíritas. Então, assim, o grupo ele tem como direcionamento para as pesquisas, né? As pesquisas já foram avançadas, o grupo já está em um outro nível, um outro patamar, se segue a moral e os ensinamentos do Cristo Jesus e o do codificador Allan Kardec. Os outros pesquisadores, eles eram pesquisadores, não existe nenhum relato, apesar de a gente de ter mencionado que possivelmente Bate, ele era médium, mas não existe nenhum relato de qualquer tipo de associação religiosa ou que ele tinha alguma instrução ou doutrina religiosa. Então, eu fiz essa ressalva para informar que no grupo de pesquisa, no grupo de TCI John Eric, né, todos os trabalhadores, eles são espíritas, então as pesquisas, elas seguem, né, a doutrina, os ensinamentos do Cristo e do codificador. É um grupo independente, sem vínculos com outros grupos, como acontece na maioria dos casos, sem vínculo com outros grupos, né, o grupo de TCI, ele não tem vínculo, por exemplo, com o grupo SEATO, não existem parcerias, nem com outros grupos de TCI, nem com instituições religiosas. Pode passar, Léo. Aqui eu deixo os canais de comunicação. O grupo do TCI John Eric, ele tem um canal de YouTube, né, exclusivo para transcomunicação. Temos uma página no Instagram, né, um grupo no Facebook com mais de 3.000 membros, onde já foram postadas inúmeras imagens realizadas, né. O grupo de TCI é composto, né, tem uma imagem surgindo ali na tela. O grupo é composto por Raimundo como coordenador, que foi quem idealizou e surgiu com o grupo de TCI, além de Davi, eu e Rui. Pode passar, Rui. Bom, para finalizar, uma consideração final muito importante, né, falado durante a nossa apresentação, que apesar da TCI ela ser obtida através de equipamentos eletrônicos, é necessário, né, é importante ressaltar isso, a presença de um médium com características mediúnicas específicas que possam doar ectoplasma para que esses fenômenos aconteçam. E eu demorei para poder falar sobre isso, porque eu queria abordar essa questão. Leonardo, como é que funciona a TCI? Como é que acontece a intervenção? Como é que essas captações acontecem? Então, a gente entende que o plano espiritual, que os espíritos, né, eles interfiram no campo eletromagnético, nos elétrons dos equipamentos, para que essas imagens sejam formadas, né, sejam geradas, para que essas vozes sejam captadas, né, além do fenômeno possivelmente de voz direta que aconteceu, né, no experimento de Bate, porque ele não tinha válvula no rádio, então o rádio não tinha como funcionar, então possivelmente é um fenômeno de voz direta, um efeito físico, a voz foi produzida para que saísse. Nos equipamentos eletrônicos, existe uma interferência em todos os equipamentos eletrônicos. Então, é importante que os trabalhadores, eles tenham afinidade com o trabalho, né, que esse médio, ele tenha características mediúnicas específicas, né, no caso do ectoplasma. Existe o ectoplasma específico para esse tipo de finalidade, né, o ectoplasma mais sensível a essas questões, para que os espíritos, os coordenadores, né, que atuam nesses grupos de transcomunicação, eles possam fazer essa interferência, né, e essas imagens possam ser geradas através dos equipamentos. Pode passar. É isso. Gratidão a todos que tiveram paciência de ouvir e ficar conosco aqui até esse momento. Paz e bem.